sossegai, é a ordem do Senhor. Mesmo numa grande tempestade, em alto mar, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando achamos até que vamos naufragar, mas há uma palavra de Deus. Calma, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu vim da igreja, vim do culto, foi uma bênção o culto hoje, graças a Deus. Ouvimos ali Deus falar conosco, o pastor pregando, né, que nós só podemos ter a glória de Deus na nossa vida quando nós temos intimidade com Deus, quando nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, aí nós sentimos a glória de Deus na nossa vida. E ali ele fez um apelo que as pessoas fossem à frente, que sentisse desejo de falar com Deus. Senhor, eu quero sentir na minha vida a tua glória. E eu pedi muito isso a Deus. Falei, Senhor, eu quero sentir a tua glória na minha vida. Ainda que tem momentos na nossa vida que nós nos sentimos abatidos, tristes, e a gente até pensa, será que Deus está comigo? Será que Deus está me ouvindo? Será que eu estou em desobediência? Será que eu estou fazendo a tua vontade, Senhor? Porque nós podemos até sentir tristeza, mas não permanecer na tristeza. Nós podemos chorar, mas não podemos viver chorando. Nós podemos sentir angústias, mas não vivermos angustiados. E existem momentos na nossa vida que acontecem coisas que nós não desejávamos que acontecessem. Acontecem perdas, doenças, desemprego, separação, traição. Às vezes somos traídos por pessoas que estão bem juntinho de nós, mas a palavra de Deus nos ensina a perdoar sempre. E eu tenho dito, hoje eu falei lá na igreja, que quando alguém nos faz sofrer, alguém nos decepciona, alguém que nós às vezes estamos convivendo há tanto tempo, que nós olhamos para aquela pessoa e imaginamos que aquela pessoa vai ser uma pessoa fiel até o fim. Mas nem sempre isso acontece. Mas quando nós servimos a Deus, quando nós tememos essa palavra aqui, as Escrituras Sagradas, nós buscamos força nessa palavra e pedimos a Deus para limpar o nosso coração, tirar toda dor, tirar toda mágoa, tirar todo sentimento, tirar toda ira, toda revolta, porque às vezes nós não controlamos a nossa emoção, o nosso sentimento, e nós então saímos do propósito de Deus. Por que saímos do propósito de Deus? Porque quando nós estamos buscando ao Senhor, mesmo diante das adversidades, destas coisas que eu citei, traição, separação, mentira, engano, falsidade, pessoas às vezes que usam até o nosso nome para nos trair, para nos enganar. Às vezes casamento, cônjuge, relacionamento conjugal. E o perdão é algo muito difícil. Eu confesso a você que eu não sou uma pessoa que tenho dificuldade de liberar o perdão. Eu libero o perdão. Mas isso não acontece de um momento para o outro.
quando eu sinto dificuldade de perdoar alguém, seja quem for, aqui eu não vou citar se é marido, se é filho, se é genro, se é pastor, se é colega de trabalho, se é vizinho, qualquer pessoa que trai a nossa confiança, na hora a gente recebe aquilo com uma certa revolta. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, buscando ao Senhor, nós entendemos que esta pessoa que está agindo assim, ela que precisa do perdão de Deus, ela que precisa das nossas orações, é ela que está fora do propósito de Deus. Então cabe a nós orar. E aí que está o problema, a gente orar ferida, orar magoada, orar triste, orar decepcionada. Isso já aconteceu na minha vida muitas vezes, olha, muitas vezes. Na igreja, às vezes a gente vai para a igreja com o coração tão aberto, tão alegre, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para falar com Deus, para ouvir Deus falar conosco. E às vezes na igreja a gente se aborrece, né? Às vezes você vai numa festa de família, você pensa que lá você vai encontrar todo mundo alegre, sorridente, feliz, e lá o inimigo usa alguém para nos lançar uma farpa. E às vezes é uma espada, uma farpa que vai lá dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Então a gente que saiu para ir alegre para a festa, a gente volta triste. Então nesses momentos todos, o que nós devemos fazer? Orar a Deus, para Ele nos dar um coração perdoador. E é isso que eu tenho pedido muito a Deus. Porque eu digo, Senhor, eu quero entrar no céu. Eu não estou aqui na terra brincando de ser crente. Eu não estou brincando com a palavra de Deus. Eu estou levando a sério. E eu sei quando eu desagrado a Deus. Eu sei perfeitamente quando eu saio do propósito de Deus. Aí o que a gente vai fazer? É para o joelho orar, vai clamar misericórdia, pedir perdão a Deus. Vamos rasgar o nosso coração para Deus e dizer, Senhor, eu errei, eu falhei, eu saí do teu propósito, mas eu quero me redimir, eu quero o teu perdão. Eu preciso da tua misericórdia na minha vida. E quando nós nos humilhamos diante de Deus, a palavra de Deus diz que aqueles que se humilham, serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Então, o que Deus está falando para mim e para você nesse momento? Eu não sei quem vai assistir essa live, eu vou fazer um vídeo depois, vou botar no YouTube, no meu canal, vou colocar no meu site. Então, quando a gente reconhece que errou, reconhece que falhou, reconhece que desobedeceu a Deus, tem uma solução: dobrar o teu joelho, confessar a Deus o seu pecado, pedir perdão. Olha, Jesus salvou aquele malfeitor lá na cruz, sendo crucificado. Eram os últimos momentos da vida dele. Eram 2. Em alguns evangelhos, diz que os 2 zombavam de Jesus. Eu não me recordo aqui agora qual é dos 4 evangelhos, que em um dos 2 resolve se humilhar diante de Jesus, resolve reconhecer que ele merecia ali aquele lugar, mas Jesus não. Então um deles falou para o outro, olha, você está zombando, nós estamos aqui porque merecemos, mas e esse? Nada fez. Aí ele vira para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta que Jesus deu para aquele homem? Jesus não falou assim, mas agora que você vai se arrepender, agora que está na última hora que você vai lembrar dos teus pecados? Jesus não disse assim, agora é tarde demais para você. Não, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Não tem a palavra mesmo. A maioria dos pregadores, a maioria, diz hoje mesmo, que Jesus falou, estarás comigo no paraíso. Mas Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite? Não importa os anos que ficaram para trás, que você pecou, que você desobedeceu a Deus, os anos que ficaram para trás, que Deus te deu oportunidade,
Deus prolongou a sua vida. Deus tem te dado tempo para você se arrepender. Deus tem te dado tempo para você pedir perdão àquela pessoa que você falhou com ela. Deus está te dando tempo para você, para nós perdoarmos aquelas pessoas que tanto nos fizeram sofrer. Hoje, se eu e você confessarmos a Deus os nossos erros, nossos pecados, eu não gosto muito de usar a palavra você. Oi, Vitinho, tudo bom? Tia Neuza, tudo bem com você? E com seu pai, tá tudo bem? Dá um abraço em todos aí. Então hoje Deus está falando para mim e para você, perdoa hoje. Se converta hoje. Se arrependa hoje. Volte para Jesus hoje. Se quebrante hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã não existe. Quando chegar amanhã, amanhã é hoje. Você vai fazer alguma coisa amanhã, você faz hoje. Então também nós não sabemos. A vinda de Jesus está muito próxima. O que nós estamos vendo acontecendo é incrível. É estarrecedora as notícias que a gente ouve, assiste, vê na televisão, no YouTube, na internet. Nós estamos vendo aí, irmãos, amados, queridos, mães matando os filhos, pais matando os filhos, filhos matando os pais, com machadada, com facada. Amados, quando é que eu imaginava você que nós íamos ver isso? Quer dizer, assistir não, né? A cena não, tomar conhecimento. Então a palavra de Deus está nos avisando que Jesus está voltando. E quantos que estão adiando mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, para fazer um concerto com Deus? Eu digo a você, todos os dias eu clamo a Deus por misericórdia na minha vida. Todos os dias. Porque eu quero, quando deixar esta terra, este mundo, quando Jesus me chamar para a sua glória, eu quero partir salva. Eu quero partir em comunhão com Deus. Eu quero partir, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, eu sempre digo que a porta do céu, o caminho para o céu é estreito, é muito estreito. Temos que renunciar muitas coisas. Temos que renunciar à vaidade, o desejo da carne, renunciar o egoísmo, renunciar o pecado. Primeira coisa, renunciar o pecado. Deus, o que é o pecado? Se você estudar a Bíblia não te diz. A Bíblia, ela é o espelho da nossa alma. Gente, eu estou aqui me olhando no vídeo, estou me vendo, não sei como vai sair lá a imagem, a gravação, porque eu estou vendo de longe. Mas se eu olhar no espelho, eu vou ver a cor da minha blusa, eu vou ver a cor do meu cabelo, eu vou ver a cor dos meus olhos, eu vou ver o botãozinho da blusa, o broche, eu vou ver tudo. Porque o espelho me mostra. O espelho nos mostra. E assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um espelho para as nossas almas. A palavra de Deus nos revela exatamente aquilo de bom ou de ruim que nós estamos fazendo. Não tem nada que a Bíblia esconda para nós. Está tudo patente aos nossos olhos. Eu fico assim impressionada com tudo que a palavra de Deus tem se cumprido nesses últimos tempos. E mesmo assim, muitos que já aceitaram a Jesus, que já tiveram comunhão com Deus, que já participaram da Santa Ceia, muitos ainda estão deixando para amanhã, para outro dia, aceitar, voltar, fazer uma aliança com Deus.
estão correndo um risco enorme. Eu não quero aqui profetizar nada de ruim para ninguém. Não, eu quero te falar coisas boas. Mas você vê aí as notícias, quantos que saem para uma viagem, para um passeio com a família, fazem, programam um belo passeio para ir a uma festa ou uma viagem, e no meio do caminho acontece um acidente e infelizmente às vezes morre aquela família toda. Ou, quem sabe, a pessoa tem de repente um infarto, morre de repente, passa mal na rua, morre na rua. E se não estiver preparado para encontrar com Jesus? E olha, isso não depende de idade, não. Eu tenho uma idade avançada, você está vendo? Pelos meus cabelos brancos. Eu tenho 81 anos. Deus me concedeu vida até aqui. Eu considero vida abundante. E sou grata a Deus por este tempo de vida vivido. Algumas coisas a gente vai perdendo com o tempo, né? Perde a juventude, perde a textura da pele lisa, bonita. Alguns perdem os dentes. Eu não, graças a Deus eu tenho meus dentes, mas alguns até os dentes perdem. Alguns perdem o ânimo, sente dores, sente cansaço. Eu dou graças a Deus, porque Deus até aqui tem me sustentado de maneira maravilhosa. Mas muitos vão muito cedo embora, porque não tem idade. Eu, por exemplo, infelizmente, perdi um neto com 20 anos na Covid. Um jovem lindo, estava com toda a saúde, mas quis Deus levá-lo. E eu fiquei. O pai dele ficou, a mãe ficou e o filho foi. Então não tem idade para você ser chamado por Deus. Então tá deixando para amanhã? Tá deixando para amanhã para se consertar com Deus? Você está correndo um risco muito grande. Você está correndo um risco. Conserte hoje sua vida com Deus. Ah, mas eu sou preso a um vício, a um cigarro, uma bebida, uma balada, um relacionamento, uma festa. Eu sou preso ou presa a algum pecado. Se liberte desse pecado. Porque com este pecado, você está preso ou presa, você não vai entrar no céu. Então, cuidado, não coloque a sua salvação em risco. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 8 do capítulo 21. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, é a palavra de Deus, eu estou lendo aqui na Bíblia, tá? Eu não estou inventando não. E aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, não tem como a pessoa que está na prática do pecado pensar que vai alcançar o céu, não vai. E depois que a gente, olha, fechar os olhos, coração parou de bater, aí é o juízo final. Aí é com Deus. Não tem mais outro destino, ou céu ou inferno. Qual dos dois você quer escolher? Céu ou inferno? Só tem dois destinos. Então, eu estou com a Bíblia marcada aqui no Salmo 6. Hoje eu quero dizer uma palavra para quem já chorou, está chorando. Que o rei Davi também chorou. Ele também teve seus momentos de tristeza, de angústia, de traição, de engano, de perseguição, de inveja. Eram muitos inimigos contra Davi. O rei Davi.
né? Mas eu queria ler aqui, não sei se eu vou conseguir ler. Eu estou falando sobre o caminho estreito. O caminho para o céu é estreito. E muitos querem ir para o céu, mas querem ir andando e vivendo, caminhando na porta larga. A porta larga é aquela que pode fazer tudo. Você não é proibido de fazer nada. Eu também não sou. Mas é uma escolha minha e sua. Ou nós andamos na presença do Senhor, passando pela porta estreita e vamos, no dia do julgamento final, o Senhor Jesus, olhar para os que estão à sua direita, que serão as ovelhas salvas. São os salvos que se arrependeram dos seus pecados e viveram aqui uma vida de obediência. Ele vai dizer para quem estiver à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No entanto, ele vai dizer para aqueles que estiverem à sua esquerda, como está escrito na Bíblia, que são os bodes. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, meu amado ouvinte, qual é o lado que você está preparado para ficar? À direita de Jesus, que serão as ovelhas, ou à esquerda, que serão os bodes? À direita, Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à esquerda, que serão os bodes, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, amados, aqui, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim, Jesus falando: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quer dizer, pela porta espaçosa, a porta larga, a porta que é muito gostosa aqui no mundo, pode curtir tudo. Não precisa ir à igreja, pode ir para as baladas, pode andar nu, seminu, pode beber, pode fumar, pode fazer tudo. Só não pode entrar no céu. Esta é a recompensa da porta larga. E o versículo 14 diz assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, amados, a porta estreita é o caminho para o céu. E essa porta, são poucos que querem passar por ela. Porque exige renúncia, exige santidade, existe a separação do pecado, da prática do pecado. Então, por isso que quando o crente desobedece a Deus e pratica o pecado, ele se abate, ele se entristece, porque ele sabe que se ele permanecer naquela prática do pecado, ele não vai ter salvação. Então, hoje, exatamente hoje, faça uma reflexão, conserte a sua vida com Jesus, busque do Senhor forças para você deixar o pecado, para você abandonar esta porta larga que pode tudo, só não pode entrar no céu. Então vale a pena a tua renúncia aqui na terra, vale a pena a minha renúncia. Às vezes nos custa até caro. Algumas renúncias que nós temos que fazer, renunciar os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a mentira, a idolatria,
o adultério, a fornicação, tudo isso nós temos que renunciar. Por isso que a porta é estreita. Mas para encerrar essa palavra, eu sempre acabo falando bastante, eu gosto muito do Salmo 6, que é o Salmo do rei Davi. Este salmo me conforta muito. Ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi está fazendo esta oração a Deus, pedindo a Deus que não repreenda ele na ira do Senhor. O Senhor se ira contra nós. Nem me castigues no teu furor. Porque quando nós permanecemos no erro, no pecado, causa um furor em Deus. Está aqui na Bíblia. Eu não invento nada, eu não acrescento nada, eu falo que está na Bíblia. Versículo 2, ele diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Irmãos, é maravilhoso quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa dependência. É maravilhoso quando nós reconhecemos que nós não somos fortes o suficiente para vencer o pecado com facilidade, não. A gente tem luta, a gente tem peleja. Então o rei Davi disse: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Ele reconhecia isso. Será que nós reconhecemos que somos fracos e que estamos sujeitos a errar, a cair, a pecar? Todos nós estamos sujeitos. Nós temos tão somente orar e vigiar. E quando a gente ora e não vigia, a gente peca. Quando a gente vigia, mas não ora, a gente peca. Então, orar e vigiar. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Eu não sei aqui o que o Davi tinha nos ossos, mas ele está dizendo aqui que até os ossos dele estavam perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Então eu acredito que Deus estava dando um apertozinho no rei Davi. Ele estava sofrendo com o pecado dele, que ele havia cometido, o adultério, né? Ele teve relação sexual com a mulher de Urias. Depois ele mandou matar Urias, mandou uma carta para que lá o comandante da guerra, para que Joabe colocasse Urias na zona de risco, de perigo, para Urias morrer e ele ficar com Batseba. E isso aconteceu. E ele engravidou Batseba desse adultério. Só que a criança durou 7 dias e Deus levou. Deus não deixou essa criança viver. Isso é uma história longa. E ele está dizendo aqui: até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? E ele diz aqui: volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Davi está fazendo um clamor a Deus. Faça também nesta noite um clamor a Deus. Ou amanhã de dia, de madrugada, a hora que você ouvir esta mensagem, confesse a Deus o seu pecado. Peça a Ele misericórdia e Ele vai te ouvir. Com certeza, se você pedir com o coração quebrantado, contrito e convicto do seu erro, Deus vai te perdoar. Tenha certeza disso. Ele diz aqui: porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? É aquilo que eu falei no início da palavra. Depois que a gente fecha os olhos, o coração para de bater e a gente deita lá naquele caixão, aquele terno de madeira, como chamam, não tem mais nada a decidir, não tem mais como pedir perdão, não tem mais como se consertar com Deus. Então, o dia é hoje, ele está dizendo, porque na morte não há lembrança de ti. O rei Davi tinha certeza disso. Ele diz aqui no versículo 6, olha só: já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Eu leio esse versículo aqui, eu me coloco no lugar do rei Davi e fico imaginando, né? Quantas vezes nas altas madrugadas, durante a noite, no silêncio da noite, às vezes quando todos dormem, todos estão dormindo, quantas vezes
nós estamos no nosso travesseiro derramando as nossas lágrimas. Estamos confessando a Deus que necessitamos do perdão dele, da misericórdia. Ou estamos chorando por alguma coisa que nos fizeram, ou por uma perda de um ente querido. São tantos motivos que nos levam a chorar. E às vezes é no travesseiro mesmo, é na cama, é no decorrer da noite, é na madrugada. E o rei Davi está dizendo aqui, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Eu quero dizer para você, nesse momento, Deus está vendo as lágrimas que você tem derramado. Deus está colhendo as suas lágrimas. Deus está cuidando dessa sua tristeza. Levante a cabeça. Lembre-se que você tem um Deus para te resgatar desse estado de tristeza, de lágrima, de decepção, de angústia. Seja uma doença, seja lá o motivo que for. Eu sei o motivo que me faz chorar. Eu sei. E eu sei que Deus sabe. Mas eu também peço a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Enxugue as minhas lágrimas, enxugue o meu pranto. Eu tenho Jesus, eu tenho que ser feliz. Eu não posso me julgar uma pessoa infeliz, derrotada, acabada. Por alguns momentos a gente até fica. Mas eu repito, não podemos permanecer no sofrimento, na angústia, no desânimo, a vontade de não guerrear, de não lutar, desistir da vida. Se você tem esse pensamento ou já teve, repreende em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Mas fale com Ele, Senhor, está doendo. Essa dor está doendo no meu peito. Davi disse, ele já estava cansado do gemido dele. As lágrimas molhavam a sua cama, o seu travesseiro. Ele diz aqui, já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, o meu leito com as minhas lágrimas. Ele não molhava só o travesseiro, ele molhava o leito. E às vezes, irmãos amados, queridos, a gente chora tanto. Às vezes é um choro da alma. Eu já chorei tanto na minha vida, eu chorei tanto, que chegou um tempo que eu pedi a Deus que repreendesse aquele choro. Eu pedi a Deus que secasse as minhas lágrimas, porque eu chorava muito. Tinha motivo para chorar. E chegou um tempo que eu cansei de tanto chorar. Eu tenho uma tendência muito grande a ter olheira, até de família. Então, quando amanhecia o dia, eu estava abatida, cheia de olheira, porque chorava muito durante a noite. Quando eu fazia, orando de joelhos, boca no pó, eu me derramava. Ainda faço isso hoje, mas eu estou falando de um período que eu passei. E eu chorava muito. Eu me deitava no chão. Eu colocava uma toalhinha no chão, a minha Bíblia, e abraçava assim a minha Bíblia, abraçava a minha Bíblia. E dizia, Senhor, eu não tenho nem palavras mais. Eu vou abraçar a tua palavra. Me conforta e me consola do meu choro. E seca as minhas lágrimas. E você sabe que por aquele motivo Deus me deu refrigério? Eu fui parando de chorar, porque eu não conseguia orar sem derramar lágrimas e lágrimas e lágrimas, de inchar o rosto. E aquilo estava me fazendo muito mal. Então tem momentos que você tem que tomar uma posição também com Deus, porque o inimigo quer te derrotar. Ele quer te arrasar. Ele quer acabar com a sua paz, com a sua alegria, com a sua esperança. Ele quer acabar com a sua fé em Jesus Cristo, mas não pode, repreende isso em nome de Jesus. Mas, irmã Neuza, você está dizendo que você chorou? Sim, chorei. Mas chegou uma hora que eu disse, Senhor, chega, não aguento mais chorar. Eu não estou vendo o resultado, eu não estou vendo resposta.
Mas com o passar do tempo, Deus me deu a resposta. Eu não vou contar aqui, mas Deus me deu a resposta. E o meu choro foi cessando. Eu consegui então passar a orar sem chorar tanto. Hoje eu estou com vontade de chorar. Acontece. Tem coisas na nossa vida que surgem de repente. Parece que tudo vai bem. De repente levanta uma onda tão alta que você pensa que você não vai conseguir surfar aquela onda. Mas Jesus vem com a mão dele, nos segura e diz assim: filha, eu estou aqui segurando a sua mão. Filho, você não vai naufragar, porque eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É assim que Deus faz conosco. E a gente então vence aquela onda bravia e tudo se acalma. Continuando aqui no Salmo 6. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Olha como estava a situação do rei Davi. Os olhos dele já estavam consumidos pela mágoa. Amados, a mágoa é uma coisa que consome a gente. A mágoa dói dentro da nossa alma. A mágoa deixa o nosso coração contaminado. Eu quero te dizer nessa palavra, eu não me preparei para pregar. Eu vim aqui tocar meu teclado, arranhar, tocar nota errada, cantar com um tom muito alto. Eu moro em um apartamento, tenho que fazer silêncio, não posso soltar a voz. Mas aqui, quando fala de mágoa, peça a Deus para limpar o seu coração. Perdoe essa pessoa que te magoou. Perdoe essa pessoa que te decepcionou. Perdoe essa pessoa que te causou um grande prejuízo. Perdoe essa pessoa. Ela está precisando do perdão de Deus e do seu perdão. Amém? Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Olha, guarde esse Salmo 6, não esqueça ele não. Faça uma oração, faça como o rei Davi. Ele está dizendo aqui: eu estou com a mágoa muito grande, os meus olhos estão cansados de chorar, tenho gemido de tristeza, tenho molhado meu leito, meu travesseiro, a minha cama. Mas no versículo 8 ele diz: olha, o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Porque essa irmã está falando aí uma palavra que está confortando o meu coração. Eu vou acreditar nessa palavra que o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que criou céus e terra, ele já ouviu o meu lamento. Manuel Xavier, meu aluno, está assistindo. A paz do Senhor, Manuel. Eu vou enviar os links da leitura de outubro para você, tá? Pode deixar que eu vou mandar todos, ainda hoje. Versículo 9 diz assim: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Querido, ore a Deus, descanse no Senhor, entregue esta causa ao Senhor, entregue, mas assim, de verdade. Descanse no Senhor, descanse nele, entregue essa causa para o Senhor. Acredite que ele já ouviu o teu lamento, já ouviu a tua oração, ele conhece a tua dor, conhece mais a tua dor do que você mesmo, pode ter certeza. O versículo 10 diz: envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Então, Deus te abençoe, Manuel. Estou atento ao seu pedido, tá? Confie em Deus. Então tá aqui a oração do rei Davi no Salmo 6, ele dizendo que Deus já ouviu o lamento dele, Deus já ouviu a oração dele. E acredite nessa palavra, nas escrituras sagradas. Eu me alonguei aqui na palavra, não sei que depois se alguém mais vai ouvir. Eu não tenho esse tipo de preocupação. Se 1, 2, 10, 500, 1000 pessoas, eu gostaria que milhões assistissem. Mas de repente, uma pessoa assistindo, Deus está fazendo uma grande obra no coração desta pessoa.
Eu costumo dizer para uma amiga que eu tenho que minha mãe plantava um caroço de manga. E ela dizia para mim, Neuza, esse caroço de manga ele está perfeito, ele está com um broto. E ele vai dar um pé de manga maravilhoso e vai dar muitas mangas. E acontecia isso, um caroço de manga plantado em boa terra, ele vai crescer, vai florescer, vai dar muitas mangas. Então, às vezes, uma pessoa assistindo, ela compartilha com outras a palavra, ela agradece a Deus e ela se torna uma pessoa vitoriosa, liberta, salva, confortada e Deus enxuga as nossas lágrimas. Eu vou encerrar, eu gosto muito aqui do Salmo 56, versículo 8, eu estou sempre lendo este salmo, como eu estou dizendo que Deus colhe as nossas lágrimas, Deus enxuga as nossas lágrimas, Deus tem um depósito no céu das minhas e das suas lágrimas. Salmo 56, 8 diz assim, é do rei Davi também esse salmo, tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Olha só, as nossas lágrimas, o nosso choro, a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa angústia, está tudo anotado no livro de Deus. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada, uma segunda-feira abençoada. Cristino Alves assistindo, meu aluno abençoado. Manuel, meu aluno. Deus abençoe vocês. Estudem a palavra de Deus. Pratiquem a verdade. Tenham comunhão com o Senhor, como foi pregado hoje na igreja, para que nós venhamos sentir a glória de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar com a nossa cabeça ungida com óleo, para que nós venhamos ter livramento dos ataques do nosso inimigo, nosso adversário. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, seu trabalho, sua saúde, seu ministério. E eu quero deixar aqui o meu abraço carinhoso para todos que irão ainda assistir um dia essa live. O dia que assistir, Deus vai abençoar. Amém? Vou desligar e fique com Deus. Deus te abençoe. O meu abraço, o meu carinho para todos vocês. Amém? Glória a Jesus. Vou desligar.